Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui de volta para as nossas aulas do terceiro bimestre, nosso livro didático 3. Vamos começar com língua portuguesa. Então o capítulo que nós vamos estudar agora é qual é a sua opinião do nosso livro didático. Todos nós convivemos com o trânsito no dia a dia. Na ida para a escola, no caminho para o trabalho, no passeio do fim de semana. Por isso, ficar atento às leis de trânsito ajuda muito na prevenção de acidentes e permite que cada um faça a sua parte para uma boa convivência nas ruas. Então, esse seria o tema do nosso capítulo, certo? Aqui a gente já tem uma figura e eu trouxe mais uma para vocês observarem as questões do trânsito. Na seção Diga aí do nosso livro, eu quero que vocês observem os comportamentos retratados nas fotos. Leiam e respondam as questões expressando a sua opinião sobre essas situações. Então aqui, na nossa seção Diga aí, vocês têm algumas figuras, certo? Eu quero que vocês analisem o comportamento das pessoas nessas fotos, nessas imagens. Então aqui nós temos uma mulher dirigindo, olhando o celular. Nós temos um homem atravessando a rua fora da faixa, nós temos os carros estacionados em cima da calçada e nós temos um motociclista andando sem equipamento, sem capacete, por exemplo. Então, eu quero que vocês analisem lá, certo? Se você já presenciou alguma dessas situações, qual que é a sua opinião sobre o comportamento dessas pessoas? Esse comportamento é correto, é inadequado? O que você acha? Você concorda, você não concorda? Então você vai analisar essas imagens, ok? E você vai pensar por que você acha que as pessoas se comportam dessa maneira? O que você imagina que leva as pessoas a se comportarem dessa forma? E depois também você vai pensar se você conhece alguma outra infração que não foi apresentada nesse livro didático. Você já viu alguma outra situação parecida como essa, de infração, que você já presenciou para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos. Continuando lá no nosso livro didático, no clique no texto, nós temos o editorial. O que é o editorial? Ele é um texto jornalístico de caráter argumentativo. Em geral, ele é escrito por um jornalista de determinado veículo de comunicação e expressa uma opinião a respeito de uma notícia ou acontecimento recente. Então, esse tipo de texto que a gente chama de editorial são textos que trazem situações que acontecem recentemente no cotidiano das pessoas. Então, o jornalista, ele traz argumentos e opiniões sobre essas situações. Então, a gente tem no nosso livro didático lá, primeiro uma foto para você observar e analisar ela. E depois o texto proposto pelo nosso livro didático, tá? Mobilidade urbana, o desafio de ser pedestre em Fortaleza. Então, você vai fazer a leitura desse texto e analisá-lo conforme está sendo pedido no nosso livro didático. Quais são as características desse texto que a gente chama de editorial? Ele expõe uma opinião ou um ponto de vista sendo fundamentado com argumentos, ok? Ele trata de assuntos ou acontecimentos atuais, muitas vezes polêmicos, recentemente noticiados ou de interesse público. Ele dirige-se aos leitores de uma publicação específica e costuma ser publicado em veículos de comunicação, como jornais, revistas, impressos e digitais. Então, os editoriais, eles são textos que possuem a opinião do local onde ele foi escrito, com argumentos. Então, não é só dar a minha opinião, eu tenho argumentos para isso. Ele trata de assuntos de interesse público, recentemente noticiados, então são assuntos que acontecem no dia a dia, na atualidade, tá? E dirige-se a leitores de publicação específica e costuma ser publicado em meios de comunicação, pode ser impressos ou digitais. Então essas são as características desse tipo de texto. Então, o texto que vocês têm lá, editorial, né? Mobilidade urbana, o desafio de ser pedestre em Fortaleza, ele vai contar um pouquinho sobre essa questão do trânsito de Fortaleza. E o que esse texto vem trazer, né, de importante pra gente? Então, ele começa
medida dita lá no texto. Um dos pontos criticados é o fato de os semáforos não garantirem tempo hábil para que uma pessoa consiga atravessar a via em segurança. Então esse é um ponto que ele traz no texto para ser discutido e analisado, ok? Então assim, o que eu quero que vocês façam nessa aula? Quero que vocês, então, leiam o texto editorial aqui da parte que começa na página 7 e 8, que é a mobilidade urbana, o desafio de ser pedestre em Fortaleza, individualmente. Então, você vai ler e depois você vai marcar as partes que você considerar mais importante, as ideias mais importantes do texto. Se precisar, você pesquise palavras que você não souber o significado. Então, vai lendo o texto com cuidado e perceba se você tiver alguma palavrinha que você não sabe o significado, para a leitura, vai lá, pesquisa, vê o que significa essa palavra. Depois, vocês vão responder as atividades que é de interpretação do texto, das páginas 9, 10 e 11, que estão aqui, ó, continuando lá, certo? Então, as questões aqui, páginas 9, 10 e 11, vão trazer sobre interpretação sobre esse texto que vocês vão ler. E também resolvam as atividades também de leitura e interpretação lá do livro de atividades, que é páginas 5 e 6. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.